A gente vai a Brasília, vai falar com Cristiana Lobo. Queria a imagem da Cristiana, por favor. A gente, além dessa da Avenida Paulista, vamos botar no ar a imagem da Cristiana Lobo, em frente ao Palácio do Planalto. Boa noite, Cristiana. Quais são as novidades que você tem aí de Brasília? A gente está preocupado com as consequências dessa manifestação, a partir do momento em que está havendo um acirramento de ânimos, em que os grupos moderados não estão recebendo o apoio das instituições e, com isso, há um fortalecimento desses grupos mais radicais. Boa noite, Leilane, boa noite a todos. O ambiente aqui é de muita preocupação. Há pouco chegou aqui o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, embora a presidente Dilma Rousseff não esteja aqui. Ela ainda estava em São Paulo até há pouco tempo atrás, ela foi para lá hoje, logo depois da cerimônia em que ela discursou aqui no Palácio do Planalto, e teve encontros com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e também com o ex-presidente Lula, numa reunião ampliada, que teve também o ministro Aloysio Mercadante, o presidente do PT, Rui Falcão, e também o publicitário João Santana. Mas agora há pouco, a ministra Gleisi Hoffmann deu uma entrevista aqui no Palácio do Planalto para dizer que o governo federal promoveu algumas desonerações do setor de transporte coletivo, por exemplo, na medida provisória 617, que está no Congresso e que permite a redução de 3,65% dos impostos sobre as tarifas de transporte coletivo. Isso se dá pela desoneração de PIS e COFINS do setor. E outra medida do governo tomada ano passado, que também pode reduzir a tarifa de transporte coletivo. Segundo os cálculos feitos pelo Palácio do Planalto, essa redução pode ser superior a 7%, o que equivale a 20 centavos. Exatamente este aumento que houve na tarifa de ônibus em São Paulo, que deflagrou todo esse processo pelo movimento Passe Livre. Mas a ministra Gleisi Hoffmann, ao final, disse que os governos estaduais também podem promover algumas desonerações de ICMS, por exemplo, contribuindo com esse processo de redução das tarifas de transporte coletivo, principalmente nas grandes cidades. Diz também que as prefeituras também podem colaborar. Tudo isso mostra a preocupação do governo com esse movimento que começou pelo movimento Passe Livre em São Paulo por conta do reajuste de 20 centavos na tarifa. E agora todo mundo sabe que essa manifestação não é mais só por conta desses 20 centavos, mas sim um certo esgotamento que existe da população, sobretudo dessa classe média, dessa média classe média que paga transporte coletivo e que está se manifestando em várias capitais do país. Leilane. É verdade, Cristiana. Agora, o que a gente acompanhou aqui na manifestação, que a gente estava mostrando até agora para assinantes da Globo News em São Paulo, é que o foco continua muito centrado em São Paulo na cobrança da tarifa de 3,20, né? Então a gente comentava exatamente sobre essa questão de, pelo menos momentaneamente, haver alguma decisão de revogar esse aumento para que se abra uma mesa de negociação e então as pessoas possam ter alguma coisa concreta para trabalhar, né? Pode estar sendo essa a discussão entre o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, com a presidente Dilma Rousseff em São Paulo. O fato é que os assessores do prefeito Fernando Haddad continuam no prédio da prefeitura. Eu falei com assessores do prefeito, eles continuam lá na sala de situação discutindo a situação da prefeitura e da tarifa de ônibus.